dissemos, estamos conhecimento de si mesmo na questão 919. Vamos lá, vamos seguir, Juliana, né? Gente, ali nós temos Sócrates, né, sendo demonstrado ali, e a célebre frase, que muitas vezes a gente pensa que é de autoria de Sócrates, mas não é, tá? Foi a filosofia de vida que Sócrates assumiu, mas essa frase, ela estava escrita, né, lá na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, no oráculo de Delfos. E as pessoas, né, inclusive Sócrates, um deles, e muitos outros, eles iam até lá, aos oráculos, para questionarem, né, tirarem as suas dúvidas. E esse oráculo de Delfos, ele era dedicado a Apolo. E estava escrito, eu até olhei na internet, mas acabou que não coloquei o slide aqui, mas é uma inscrição grande em cima, que está em grego, claro, né, na Grécia Antiga, o conhece-te a ti mesmo. E vocês vejam que quantas pessoas passaram por ali, olharam aquela inscrição, mas, conhece-te a ti mesmo, que bom, né? Só que essa frase, ela foi quase que intitulada a Sócrates, porque ele realmente colocou aquilo em prática. Ele vivenciou aquilo, ele passou a colocar aquilo no seu dia a dia, na sua vida mesmo. Então, por isso que ela é atribuída a ele, tá? E aí a gente sabe, né, de Sócrates, toda a luta dele, e ele nasceu no ano de 469 a.C., quase 500 anos antes de Cristo. É claro que foi um mensageiro enviado pelo nosso mestre, né? Pelo próprio mestre Jesus. E Sócrates, nós temos no Evangelho, no nosso Evangelho, né? Na introdução, que a gente às vezes nem lê. Algumas pessoas começam a ler capítulo 1, capítulo 2 e não vão lá na introdução, que fala sobre Sócrates, Platão, né, que foi um dos seus discípulos, porque Sócrates, assim como o mestre Jesus, nada escreveu, então os seus discípulos foram eles, né, quem escreveram. E nós temos na introdução, gente, a fala de Sócrates, quem não se lembra ainda, ou quem não leu, é bom rever, porque os conceitos são todos eles do cristianismo e muitos deles do espiritismo. Ele fala da reencarnação, fala da vida futura, de diversos conceitos que são nossos hoje, né, que nós utilizamos hoje. Então, desde aquela época, né, quase 500 anos antes de Cristo, essa mensagem já estava sendo colocada para nos preparar, né, para preparar a humanidade para depois receber o Mestre Jesus e mais tarde ainda o Espiritismo, né? Allan Kardec, a codificação. Então eles foram precursores, né? Foram preparações para chegar até hoje, porque senão nós não iríamos suportar, ou seja, a gente não ia entender, a gente não ia conseguir perceber, né? Vamos lá então, conhece-te a ti mesmo, tá, pode passar. E aí, gente, eu tinha até falado com a Maristela, eu falei, vocês vão estar junto comigo, a gente vai fazer isso junto. E aí eu vou pedir para ler, só que o Jader falou assim, gente, vocês conhecem o Jader ali? O Jader é o nosso amigão, nosso parceiro mesmo, companheirão, e eu falei para ele, Jader, eu vou tirar seu couro hoje, porque eu ia falar para ele ler bastante, por isso, né? Porque para a gente interagir, né? E o Jader, ele é da nossa casa espírita também, né? Do nosso lar daqui, de diversos locais, né, Jader? Então, vamos lá. Maristela, você está bem de frente aí, já vou te pedir logo. Vamos ler, por favor. Qual o meio prático? Questão 919.
qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Gente, primeiro nós vamos entender essa pergunta, né? Qual o meio prático mais eficaz? Então, aí nós já temos duas coisas: a praticidade e a eficácia. Então, tem que ser prático, tem que ter praticidade e tem que ter eficácia. Então, é um método simples, né? Porque se ele é prático, ele é simples, porém, ele tem que ser eficaz. Que o homem tem de se melhorar nesta vida, né? Como é que a gente faz, então, para se melhorar, para evoluir? Porque o nosso objetivo aqui é evolução, não é isso? É nos melhorarmos, evoluirmos e de resistir ao arrastamento do mal. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, eu falei, gente, resistir ao arrastamento do mal. Então eu pergunto a vocês, o mal arrasta? Se é para resistir ao arrastamento do mal, o mal arrasta? Sei, arrasta? Sim ou não? Eu acho que ele tenta arrastar, mas aí depende de você. Gente, Deixar se levar. olha Só só. se a gente permitir. Só se a gente permitir, mas nós já vimos que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, o mau exemplo também pode arrastar, como você falou, né? Então, o bem arrasta, o bom exemplo arrasta e o mau exemplo arrasta também, gente, se a gente permitir, se a gente deixar, né? Então, ele pergunta qual é esse meio aí, como é que a gente faz, então, para se melhorar e, ao mesmo tempo, não permitir que o mal nos arraste, né? Porque a gente sabe que ele pode, sim, vir arrastar. Então, vamos ver qual é esse meio prático aí. Pode passar, Ju. Ah lá, gente. Bernadette, você pode ler? Posso. Mesmo. Estudar a si mesmo a arte mais difícil. Estudar a si mesmo, a arte mais difícil, não é, gente? Porque é muito fácil a gente apontar o erro do outro, estudar o outro e todo mundo sabe, né? Mas olha, fulano é assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano precisa melhorar aquilo. Não, mas olha, não pode ser assim, tem que ser assado. As pessoas que nos rodeiam, então, né, os que estão mais próximos a nós, na nossa casa, então nós somos mestres, né? Porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque o meu sogro, enfim, a gente vai por lá fora, precisa melhorar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Agora, o estudar-se a si mesmo, nós nos olharmos, né, internamente, buscar as nossas falhas, os nossos defeitos, para procurar melhorar. Essa é a arte mais difícil. E como é? Né? Jader, vamos trabalhar mais um pouquinho do que você já trabalhou? Lê para a gente? Questão 919A. A dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Tá. Então, gente, a dificuldade está exatamente em nós nos conhecermos, né? Cada um de nós conhecer-se a si mesmo. É difícil, a gente já viu que é difícil. É mais fácil tentar conhecer o outro e querer consertar o outro. Isso é mais fácil. Agora, a nós mesmos é difícil. Então vem a pergunta aí. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz para conseguir isso, então? E aí nós vamos ter uma fala de Santo Agostinho, mas antes disso nós ilustramos ali com a história da Alice, que a gente já conhece, né? Alice no País das Maravilhas. E a Alice, ela dialogava com o gato. O gato lá em cima e a Alice, né? A Alice pergunta para o gato, você pode me ajudar? Ele responde, sim, pois não. Ela diz, onde vai essa estrada? Aí ele pergunta, mas para onde você quer ir? Ah, eu não sei, eu estou perdida, eu não sei não sei para onde eu quero ir não. E ele responde,
para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, gente, isso é para nossa reflexão, por quê? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, qualquer coisa serve, né? O bom ou o mal. Então, quando eu não sei para onde eu quero ir, ou seja, o que eu realmente quero fazer, o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer, o que eu posso me melhorar, então qualquer coisa serve. E às vezes, gente, nós nos acomodamos nesse qualquer caminho serve, tanto faz. Tem gente que ainda fala assim, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Tá bom, menos mal, né? Se você já não faz o mal, menos mal. Agora também não faz o bem. Quer dizer, eu estou em cima do muro, né? Eu posso ir para lá, posso ir para cá. Quando o vento sopra para o lado de lá, eu vou para lá. Se o vento sopra para cá, eu vou para cá. Então, gente, no nosso caminho, né? Na nossa evolução, não pode ser assim, né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir, para onde a gente vai. Nós temos que ter essa fé, essa força, essa vontade de dizer, não, isso não serve para mim. Eu não quero assim, eu quero diferente. E aí, gente, tem aquele negócio do todo mundo faz, não é? Aí é complicado, porque às vezes a gente ouve muito assim, mas isso todo mundo faz. E aí a gente acaba, às vezes, se deixando levar, né? E aquilo que, no fundo, nós sabemos que não é tão bom, mas como o todo mundo faz, a gente vai, às vezes, acaba fazendo também, e vai, e arrasta, né? E a gente vai se deixando arrastar, lá no princípio, aquele arrastamento, né? Então, a gente tem que estar muito atento. É fácil isso? Não é fácil, né, gente? Se fosse fácil, estava bom demais, né? Mas não é. Vamos lá, gente. Aí, vamos lá. Aquela pergunta, qual o meio de consegui-lo? Não foi isso que a gente perguntou lá? Qual era o meio, como é que a gente fazia? Qual era o meio para se conseguir aquele conhecimento de si mesmo? Aí vem a questão 919A. Maristela já pediu. Bego. Lê aqui, Bego. Questão 919A. Tira um pouquinho a máscara só para ficar mais alto. Santo Agostinho responde: fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de um dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Vamos por partes, então. Obrigada. Santo Agostinho responde, gente, toda essa questão 919A é uma resposta de Santo Agostinho, né? E a gente vai vendo, e depois em casa, com calma, hoje ou amanhã, ou depois, quem quiser, quem tiver interesse, e é bom a gente fazer isso, vamos reler essa partezinha que não é longa não, só que não deu para a gente botar aqui tudo, né? Então em casa depois vocês podem rever. Agora, vamos ver essa pergunta por partes, essa resposta, né? Que aí é a resposta que Santo Agostinho dá. Ele diz, fazei o que eu fazia quando vivia aqui na Terra. E olha só, gente, isso é Santo Agostinho falando para nós. Olha o peso que tem, né? Então ele diz, ao fim de um dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que eu havia feito. Nós fazemos isso sempre? Sempre não, de vez em quando. De vez em quando, né, Bernadette? Ou de quando em vez, né? Gente, por quê? Isso aí, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, porque as atribulações que nós vivemos, né, as nossas atribulações no dia a dia, é tanta coisa, né? Maristela estava comentando aqui, eu já faço tanta coisa, né? Acredito que nós todos aqui, né? Quem trabalhar fora, pior ainda. Eu, graças a Deus, já não trabalho fora mais, estou aposentada, mas eu sei que é duro para quem ainda trabalha fora.
e mesmo quem não trabalha fora, mas trabalha dentro de casa, enfim, as diversas funções que a gente tem. E se a gente não se policiar, gente, é uma questão de se policiar mesmo, porque senão a gente vai se deixando arrastar. Aí vai, sai, trabalha aqui ou trabalha lá, e faz isso e faz aquilo, e corre para lá e corre para cá, e vê tantas coisas. Aí quando chega no final do dia, que ele coloca aqui, né, ao fim de um dia, às vezes a gente já está tão cansado, né, aí liga uma televisão, ou vem estudar também, né? Enfim, são tantas coisas que às vezes a gente não encontra tempo, a gente não tem tempo para isso, para se interrogar e para perguntar para si mesmo se não faltara algum dever. Então, o que ele diz para a gente? No final do nosso dia, para a gente ver, poxa vida, será que eu fiz alguma coisa quer dizer, será que eu não fiz, né, aquilo que eu deveria fazer? Ou será que eu fiz alguma coisa que magoou alguém? Olha, se ninguém tiver motivo para se queixar de mim, ou seja, será que as minhas atitudes influenciaram negativamente alguém? Será que o que eu fiz pensando que estava fazendo o bem, ou às vezes até intencionalmente, né, não feri alguém, não maltratei alguém? Então são coisas que Santo Agostinho diz para nós procurarmos fazer, tá? Tá. Essa é pequenininha. Quem é que pode ler? Júlio, você lê? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí é que está, gente. Então, essa foi a fórmula que Santo Agostinho deu para nós, que foi a forma que ele encontrou para se conhecer e ver o que precisava de reforma dentro dele mesmo. Por quê? Quando nós nos conhecemos, no nosso íntimo, né, no nosso interior, a gente vê o que eu estou fazendo que não é bom, que eu sei que não é bom, mas muitas vezes, mesmo sabendo, eu continuo fazendo. Então eu tenho que pensar nisso. Para quê? Para ver o que precisa de reforma. Porque se eu tiver só esse conhecimento, mas não mudar nada em mim, eu sei que eu preciso mudar. Eu até sei aonde eu estou errando e aonde eu preciso mudar. Mas eu preciso ter a força, a coragem, a vontade de alterar isso, né? Então, tirar uma coisa que não me faz bem, que não é boa, não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa tentar, é a chamada reforma íntima. A mudança, né, de pensamento, de atitude. Tá bom. Juliana leu já? Não. Não. Então vamos ler, Juliana? Aquele que perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, adquiria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Olha só, gente, que importante essa resposta aqui dada, né, por Santo Agostinho. Aquele que perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito. Então eu preciso parar, me analisar e ver. Foi bom? Foi ruim? Fiz o bem? Fiz o mal? Rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Gente, então, importante isso, porque Santo Agostinho diz que no momento em que nós reconhecemos onde nós falhamos, tá? Perguntei, reconheci. A gente já viu aqui que não é fácil, né? Quem acha aqui que é muito fácil vir, reconhecer e logo mudar? Alguém consegue isso assim com bastante facilidade aqui? Não. Mas qual é a fórmula que ele dá para a gente? Qual é o conselho? Rogando ao seu anjo da guarda, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda.
E aí a gente para um pouquinho aí, né, gente? Esse anjo da guarda, esse espírito guardião, esse espírito que está conosco, né? E nós sabemos que esse anjo da guarda, esse amigo espiritual, ele vem conosco. E não é exatamente um anjo. Por quê? O que a gente tem no livro dos Espíritos? Perguntando lá para nós qual é o ponto máximo, o ponto mais alto, né? A categoria mais elevada que o Espírito chega, a parte angelical. Então, o anjo, né, segundo a nossa doutrina, não é aquele que fica com as asinhas, aquela coisa, é aquele espírito já muito, muito evoluído, que já está numa categoria muito evoluída. Mas o nosso anjo da guarda, aquele espírito protetor nosso, é sempre de uma ordem mais elevada que a nossa. Então, ele está sempre além de nós. E aí tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos que fala assim: se o anjo da guarda nos conhece desde o nosso nascimento. Antes, não é, gente? Então, o anjo da guarda, o amigo espiritual, o protetor espiritual, que cada um de nós tem, o seu, nos conhece de antes. Muitas vezes até eles já estiveram conosco em outras encarnações. Já foram nossos protetores, não que seja sempre assim, né? Que tem que necessariamente ser assim. Mas muitas vezes já foi assim, já estiveram conosco, já estivemos juntos em outras épocas. E esse, então, mais evoluído que nós, continua nos auxiliando. A gente vê em diversas obras, né, romances espíritas, que mostram para nós isso, esses companheiros abnegados que nos auxiliam. Então, gente, nós sabemos aquele defeito, aquela coisa que precisa ser mudada, mas eu não tenho forças para mudar, como se fosse um grande vício, né? Então, a gente pode rogar a Deus, claro, que é o nosso Pai maior, e pedir o auxílio para esse nosso chamado anjo da guarda, né? Para esse nosso protetor espiritual. Porque se nós fizermos isso, ele diz aqui, adquiriria grande força para se aperfeiçoar. Então, dizendo para nós, olha, utilizem sim, peçam sim. Isso aqui, quem está falando para nós é Santo Agostinho. Dizendo, olha, gente, inclusive tem uma fala de Santo Agostinho, exatamente na parte de espíritos guardiões, que ele diz assim: não temais fatigarmos a nós, espíritos, né, com as suas perguntas. Ou seja, não temam, não, cheguem perto, perguntem sim, estejam sempre conosco sim. Por quê? Ele diz, crede-me, Deus o assistirá. Então, nós vamos obter essa força necessária para resistir a esse arrastamento do mal que está lá na frente. Por quê? Fica sempre mais fácil, né, nós estarmos juntos. Juntos quem? Nós, a pessoa individualmente e o seu anjo da guarda, né, o seu espírito protetor, os seus espíritos também familiares, amigos, né? Vamos lá, Ju. Outra. Quem vai ler agora? Quem não leu? Vai, Sara, vai lá. Questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Tá, vamos parar aí. Questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em determinada circunstância. Então, gente, nós temos que nos interrogar. Ele fala lá, questionar mesmo. Mas por que eu estou fazendo isso? É bom isso? Se é bom, ótimo, muito bom. Posso melhorar? Se eu posso melhorar, eu vou melhorar. Ou não é bom? Se não é bom, por que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo?
Que objetivo eu tenho em fazer isso? Por que eu agi assim? Né? Se eu sei que não é bom às vezes, por que eu estou agindo assim? Ju, continua, por favor. Se Sabe? fizeste alguma coisa que censuraria, se feita por outro, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. Vamos lá agora, gente, olha só. Olha só. Vamos ver. Se fizeste alguma coisa que censurarias se feita por outrem. Gente, não, é aquilo que a gente falou lá no princípio, né? Quando eu faço, a gente se sabota muito, né? Não é isso? Então, se eu faço e eu sei que está errado, para mim ou para aqueles que estão ao meu redor, eu sempre arranjo uma justificativa, né? Ah, não, é aquele caso, o filho do outro, quando fez, é mal feito. Meu filho fez lá, coitadinho, né? Puxa vida, ele não sabia bem o que estava fazendo, né? Se enganou, se equivocou, mas quando é outro, não, está errado, é isso e aquilo. Isso aí acontece muito, né? Bom, então vamos lá. Se eu censuraria no outro, esse é o meu ponto de observância, né? Se para o outro é ruim, se eu censuro no outro, então para mim também não pode ser bom, né? Se praticaste alguma ação que não ousarias confessar. Gente, às vezes não confessar nem para nós mesmos, né? Quem é que nunca passou por uma situação, não tem nenhuma ação que pode confessar, que não tem, quer dizer, quem é que não tem nada que não poderia confessar? Que sempre fez tudo muito bem, muito certinho, que não tem nada. Isso é difícil, né, gente? Difícil porque se fosse assim a gente nem estava aqui, né? Nós somos tão falíveis, né? Tão imperfeitos, então é claro que cada um de nós sabe, puxa vida, aquilo que eu fiz, eu não posso contar para ninguém. Não é isso? Não tem coisas que a gente às vezes pensa, gente, eu não posso contar isso para ninguém, imagina se alguém souber disso. Então, se a gente sabe que não pode contar para ninguém, porque não é bom, né? Às vezes é por modéstia, a coisa é tão boa, que eu modestamente não quero contar, mas não é esse que ele está colocando aqui não. O que não ousarias confessar, quer dizer, não posso nem contar para ninguém. E às vezes, como dissemos, a gente tenta esconder de nós mesmos. A coisa é tão forte que às vezes fica lá dentro, guardada, a gente tenta esconder, porque nem nós mesmos suportamos. Então, se nós fizemos isso, se nós somos assim, São Agostinho vai nos dizendo fórmulas de mudar isso. Até porque, gente, somos imperfeitos, estamos a caminho ainda. Erramos sim. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui, como estamos, estaríamos já bem mais evoluídos, talvez até num outro mundo melhor. Mas ainda estamos aqui. Então, se nós sabemos que tem isso pendente em nós, o objetivo é melhorar, o objetivo é a melhoria. Se eu sei que está errado, eu procuro não fazer mais. É difícil? É, mas eu tenho que tentar, tenho que pedir ajuda, tenho que mudar isso, tá? Vamos, Ju. Ainda, gente, quem é que vai ler o ainda aqui? Pode ler. Como é teu nome, querida? Heloísa vai ler. Vamos lá, Heloísa. Ainda, se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, teria que temer. Ainda se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Vamos lá então, por partes, né? Se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, o que significa isso, Heloísa? Você que leu agora. Hã? Morrer. Desencarnar, partir, né? Então, se eu tiver
partir agora. Alguém aqui sabe quando é que vai partir? Quem é que sabe aqui? Eu vou partir só daqui a 10 anos, eu vou partir amanhã. Sabe não? Já sabe? Quando é que você vai pular? E nem queria ter esse privilégio de saber. De saber, né? Então, ninguém sabe, como falou o nosso companheiro Jader, nem queria ter esse privilégio de saber. Então, gente, olha só, se nós não sabemos, né, quando é que nós vamos para lá, não sabeis nem o dia nem a hora, nosso mestre já nos falou. Eu teria que temer o olhar de alguém? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer, olha, eu não temo nada. Se eu tiver que partir hoje, não tem nada que me desabone, que não seja bom. Alguém aqui pode fazer isso? Minha avó vai estar lá com chinelinho na mão. Tá Te esperando de chinelinho na mão? De chinelinho na mão. Então, gente, olha só. Mas a gente brinca e tudo, mas a gente tem que pensar nisso seriamente. Eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Aqui a gente pode esconder, não pode? Aqui a gente muitas vezes faz aquela máscara de bonzinho, disso, daquilo, mas lá no mundo dos espíritos, eu não posso esconder nada, nem tenho corpo físico para colocar uma roupa, máscara, essa máscara que esconde isso aqui tudo, a gente bota, não é? A gente bota, como está ali o Júlio, uma touca. E reconhecível. Aí ele põe a touca, o óculos, põe a máscara, e eu às vezes saio na rua, quando o sol está quente, bota o chapéu, quase nada de fora, né? Isso, a lajada, ela de boné, de máscara, o Bebe também, ela de boné, de máscara, então está se escondendo. A gente... Isso. A gente esconde. Mas lá do outro lado, quando a gente chegar lá, não pode esconder nada, eu não vou ter cabeça para usar chapéu, eu não vou precisar de máscara, nem de óculos. E aí, gente, como é que vai ser quando a gente chegar lá? Né? E aí eu estava contando uma vez, teve um palestrante que foi na nossa casa espírita fazer um estudo, e ele falou para nós que ele gostava muito de beber há um tempo atrás, bebia de se embebedar. Então ele falou que certa vez ele tinha bebido tanto, ele já era espírita e tudo, aí saiu de um bar, tinha bebido tanto, começou até a passar mal. Aí ele falou que sentou assim no canto, lá perto do bar, sentindo mal, porque deve ter comido também alguma coisa junto, não sei. Eu sei que ele falou que ele se sentiu mal e ele estava embriagado. Ele disse, eu estava embriagado, sentei lá e fiquei com medo. Ele contou, eu fiquei com medo. Ele falou assim, se eu desencarnar agora, será que eu vou desencarnar? Ele ficou com medo de morrer naquela hora. Ele falou, será que eu vou desencarnar? E aí ele contou para a gente assim, e aí eu pensei, se eu desencarnar agora, quem é que vai estar aqui comigo? Quando eu chegar do outro lado, quem é que vai comigo? Quem é que vai me receber lá, nesse estado que eu estou? A gente sabe que semelhante atrai semelhante, não é isso? E aí ele disse que ficou desesperado, entrou em pânico, pensando nisso. O que vai ser de mim se eu desencarnar nesse estado? Quem é que vai estar me esperando lá? O que vai acontecer comigo? E ele disse, por um lado, foi bom, porque aí eu parei de beber. Ele contou isso, já tem uns anos que ele foi fazer essa palestra lá, mas eu nunca mais esqueci esse exemplo dele. Ele falou, eu fiquei apavorado, caí em mim, né? E, quer dizer, aplicou essa teoria, que não é para ficar só na teoria, né? Ele colocou em prática aquilo. E ele falou, depois daquele dia, nunca mais eu me embriaguei. Né? Ficou com tanto medo e caiu em si. Né? Vamos seguir, Ju. Gente, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, Santo Agostinho aqui, nessa questão, ele diz para a gente qual é a chave, qual é o caminho, né? Então ele fala, o conhecimento de si mesmo é a chave. Por quê? Por quê, gente?
Quem é que vamos fazer junto? Porque que esse conhecimento é a chave do nosso progresso. E promove mudança interior. Né? Isso. Uma mudança moralmente. Sabe onde vai atacar. Isso, excelente. É o quê? Não ouvi. A gente sabe aonde precisa trabalhar. É isso? Então, se eu me conheço, por exemplo, eu sou maledicente. Gente, eu adoro uma fofoca. Olha, eu sinto, eu fico tão feliz quando eu falo mal da vida dos outros. E que coisa gostosa. Eu olho para a Juliana assim, quando eu vou para lá, eu falo da Juliana, falo, gosto disso. Aí chego para ela, você sabia que Jussara fez isso? Sabia que o Álvaro é aquilo? Então, isso me dá um prazer. E o Júlio, então, olha, nem te conto o que eu soube que o Júlio fez. Se Deise soubesse, olha. Então, eu adoro fazer isso. Né? E às vezes posso até colocar os meus colegas numa situação difícil, né? Com essa minha maledicência, com essa minha vontade de falar mal dos outros. Mas, como falou ali o Bero, se a gente reconhece isso, não foi isso que você quis dizer, né? Se você se interioriza, se conhece, sabe que isso não é bom, então você começa a mudar. Se eu gosto de falar mal dos outros e fica difícil eu mudar isso, quando eu olhar para Juliana, eu vou falar assim, poxa vida, ela tem muitas qualidades. Olha, Juliana é muito boa, sabe? Ela tem muitas qualidades. Aí eu vou começar a espalhar, enaltecer as qualidades dela. Olho para o Júlio e digo, 10, olha, o Júlio é 10, hein? O Júlio faz muita coisa boa. Aí eu vou procurar nele as coisas boas que ele faz, né? E vou enaltecer. Com isso, eu estou me policiando, eu estou me modificando. Tá? Aí, Santo Agostinho ainda fala assim, direis, qual é o nome da colega que está ao lado da Heloísa? Luciene Lença. Direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não estaria a ilusão do amor próprio, que atenua todas as faltas e as torna desculpáveis? Vamos ver essa pergunta aí, que ela é grande, né, gente? Olha, como pode alguém julgar-se a si mesmo? É fácil julgar a nós mesmos? Não. Essa autoanálise é fácil? Não. Tá. Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua todas as faltas e as torna desculpáveis. É aquilo que a gente falou. No outro é uma falha grande. Em mim, sabe? Foi sem querer. Foi sem querer, né? Por exemplo, o avarento. Santo Agostinho aqui dá um exemplo do avarento, né? Aquele avarento, gente, não é o precavido, né? Porque aí ele fala assim, não, eu não sou avarento. Não sou não, eu sou precavido, né? Eu tenho que me cuidar. Então, será que eu sou realmente só precavido? Porque precavido nós temos que ser. É claro, a gente vive no mundo e a gente precisa se precaver, senão a gente vai ser um estorvo para o outro, né? Mas será que o meu amor próprio, ele não mascara esse meu defeito? E é como a gente falou, o que é para o outro um defeito, para mim não é? E aí eu não sou avarento, não. Ou então, se eu sou aquela maledicente que eu falei, que eu adoro fazer uma fofoca, eu também posso me desculpar. O meu amor próprio pode encobrir isso. Não, maledicente não. Eu só gosto de fazer, eu só faço um comentáriozinho, né, do bem. Não sou maledicente, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né? Para que nós não nos desculpemos demais. Não é também atribuir culpas excessivas, não é isso não. Porque se nós somos falíveis, é claro que nós já falimos muito. Mas se estamos tentando mudar, não temos que ter consciência pesada, sentimento de culpa, né? Meu Deus do céu, mas eu fiz aquilo lá naquela época. Tem gente que carrega, não é isso, gente?
fez alguma coisa que não foi boa lá atrás, e aí se culpa a vida inteira, se entrega, se culpa, fica doente. Não, também não é isso. O que Santo Agostinho está falando para nós é para a gente reconhecer as nossas falhas, mudar e a partir daí fazer diferente. O passado ficou. Se eu não posso mudar o passado, Chico Xavier falava isso, né? Eu não posso mudar o passado, mas como é que é o negócio que eu não lembro mais? Ninguém pode voltar atrás. No que faz, mas pode o quê? Novo recomeço. Oi, Júlio, tá? Fazer um novo Fazer recomeço. um novo recomeço, né? Então vamos, Juliana, a gente já está quase encerrando, o nosso tempo já está vindo. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se praticada por outra pessoa, que a gente está falando esse tempo todo, né? Se é bom para o outro, tudo bem. Se eu não acho errado no outro, tá bom. Agora, o que não pode eu achar que está errado no outro e em mim não, né? Eu continuo fazendo. Vamos lá, Ju. Quem é que ainda quer ler? A Deise não leu. Vamos lá, Deise, vamos ler? Tira a máscara só para ler, porque aí sai o som mais alto e o gravador ali. Aquele que tem o sério desejo de melhorar-se, examina a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, gente, aquele que realmente tem dentro de si essa vontade firme, esse sério desejo de melhorar, ou seja, se eu reconheço essas falhas todas e tenho o desejo, tenho a vontade de me melhorar, quero me melhorar, vou fazer por onde? O que eu faço? Arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, por exemplo, Jussara na casa dela tem um lindo jardim. Você tem flores em casa, Jussara? Muitas. Me fala pelo menos 3 flores que você tem lá. Orquídea. Lírios. Orquídea, lírios. Vamos supor que ela tenha rosas também. Orquídeas, lírios, tem rosas. Aí, será que aqui não? Já olhei, ele subiu. Ninguém aqui encomendou pizza, não, né? Não, então tá. Então, ó, Jussara tem lírios, rosas e orquídeas. Tá lá aquele lindo jardim. Só que no meio das flores começam a nascer as ervas daninhas, aqueles matinhos, né? Muitos. E se Jussara não for lá e não arrancar aquilo, daqui a pouco o mato está sufocando as flores. Quando ela for ver, cadê? Não tem mais flores, né? E a gente às vezes até deixa aqueles matos lá porque a gente não tem como ficar arrancando. Então é a mesma coisa, gente, conosco, né? A gente tem que procurar aquelas pequenas coisas quando elas começam, né? Porque se a gente for deixando, depois a coisa fica muito difícil, né? Inclusive Santo Agostinho também, no Evangelho, no capítulo 14, que é o honrar, acho que é o 14, se não for o 14 é o 20, mas não importa. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o capítulo diz, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Aí Santo Agostinho também fala sobre as ervas daninhas, só que ele diz com relação às crianças também. E aí ele diz que os pais, ou aqueles que cuidam de uma criança, né? O pai, o avô, o tio, não importa, aquele que cuida, que deve observar aquela criança, observar as suas más tendências e também ir arrancando aquelas ervas daninhas, né? Para que aquilo não cresça e a criança cresça, quer dizer, para que a criança não cresça com aquelas mazelas, né, aquelas coisas ruins, aquelas más tendências, e depois fique difícil realmente educar aquela criança, tirar aqueles vícios daquela criança. E a mesma coisa conosco também, né, com nós mesmos.
também somos crianças espirituais ainda, né? Isso, estamos a caminho, apesar da nossa idade, aqui não tem criança nenhuma, né? Mas nós também estamos a caminho e precisamos, gente, nos vigiar, não é isso? Nos vigiar, precisamos orar muito. Ele fala lá para nós orarmos para o anjo da guarda, pedir a Deus, pedir ao nosso Mestre Jesus. Esse mês de maio que nós estamos agora, que é o mês de nossa Mãe Maria, né? Todos os meses são dela, mas esse mês de maio em especial é consagrado a Maria, né? Maria Santíssima. Então nós também podemos e devemos, né, pedir a ela, a nossa Mãe Maior, esse auxílio, pedir essa ajuda nos momentos difíceis, quando a gente percebe que precisa realmente de mudanças, né? E precisa fazer alguma coisa de bom, mas que nos faltam forças. Às vezes nos faltam forças, né? A gente sabe que precisa, mas a gente se sente às vezes impotente. Então é hora de pedir ajuda, sim, pedir socorro. Pede para Nossa Senhora, Nossa Mãe, pede para o anjo protetor, pede para os guias espirituais, pede para o guia espiritual aqui da casa, para o pessoal da casa, os mentores da casa, né? Que aí eles vão realmente auxiliar, tá? Acabou, né, Ju? Vê aí. Acabou. Então, gente, é isso, tá? Agradeço muito aqui aos ouvidos, a colaboração, a paciência de vocês, porque é assim que a gente aprende. De tanto a gente repetir, um dia a gente tem